Nação do Trade Marketing, que prazer estar aqui nesse novo episódio da nossa primeira temporada do Pod Trade, que já está bombando, recebendo muitos feedbacks bacanas, eu estou muito contente e só convidado fera. Hoje a gente vai falar de um tema aqui que é fundamental que você que atua em Trade Marketing domine, que é o incentivo para todos os níveis da cadeia, desde a tua equipe de venda própria, do teu canal indireto, do teu distribuidor, o vendedor que fica lá no varejo onde está o teu produto, toda essa turma tem que ser estimulada, porém, na dose certa. Porque assim, como o remédio que define se é veneno ou não é a dose, incentivo também. Se tu erra na dosagem, meu amigo, tu vai estragar a cadeia. Então a gente vai falar sobre isso. Antes de chamar o nosso convidado, eu quero agradecer os nossos parceiros, patrocinadores, graças a eles que a gente está com esse projeto no ar, a Focus Trade Ações, a Incentive-me, que é uma plataforma de incentivo que a gente vai conhecer hoje muito detalhes sobre ela, o Puzzle, que é um sistema de gestão de promotores compartilhados, o Grupo Criativo, que é uma agência de design estratégico, e a Full Display, que é uma empresa que produz materiais de merchandising de alta qualidade e excelência. Seja muito bem-vindo, Jansen Moreira, fundador e CEO da Incentive-me. Cara, para mim tu é uma referência nacional. Talvez, olha, não conheço ninguém que saiba mais que tudo esse tema. Então eu tô muito contente de te ter aqui dentro do nosso podcast, até porque a gente sabe que um dos grandes desafios do trade é dominar a ferramenta do incentivo. E antes de te pedir para tu explanar sobre esse assunto, eu queria dizer que tem muito trade aí que leva esse tema meio que vamos fazendo. Surgiu o problema, deu problema no estoque, vamos fazer uma campanha de incentivo. Deu problema no giro, mete a campanha de incentivo. E vocês vão criando um monte de coisa, cara, um monte de situação que quando vê uma malha totalmente embaralhada, né? Perde a gestão, não usa de forma inteligente uma ferramenta. E assim, o que particularmente me incomoda mais, eu não vejo assim um programa sustentado, estruturado. E às vezes chega lá o cara, o diretor pergunta lá pro gestor, cadê o ROI desse negócio, meu? E se eu parar de botar um incentivo, quanto que vai cair a venda? E o cara não sabe dizer, não sabe provar, não tem ciência por trás. Seja muito bem-vindo, Jean. Você conta para nós aí o que a gente precisa saber sobre incentivo. Tudo bem, Rubens? Muito obrigado por me receber aqui na primeira temporada. É um prazer ser esse convidado de honra. E todo sucesso para você. Com certeza vai estourar. Esse podcast já está estourando. Obrigado, né? Cara. Cara, acho que o que você falou, você definiu bem. Assim, acho que é o dia a dia do trade marketing de ter que gerenciar vários pratinhos. Um dos pratinhos é incentivo, né? Então eu tenho essa visão de que o trade ele tem que olhar o lugar que ele atua. Então geralmente eu faço esse convite assim, para o pessoal de trade marketing. Olha o PDV. O seu PDV tem o quê? Tem prateleira? Então você vai ter que atuar de alguma forma em prateleira. Você vai ter que fazer reposição, você vai ter que fazer algum tipo de ação, de degustação, por exemplo, se tem shopper, vai fazer degustação, vai fazer uma promo, vai entregar um brinde, né? Se tem site, você vai ter que fazer todas as ações de trade para site. Agora, se tem vendedor, né? E esse PDV pode ser uma loja, como você falou, mas pode ser o seu distribuidor, que você chega lá na regional do distribuidor e tá cheio de vendedor lá. Tá vendedor no telefone, vendedor no campo, vendedor na loja, né? Às vezes, se você é de seguradora ou de financeira, é a corretora. Nossa. Aí você chega naquele escritório que é só mesa de gente. Então, se o lugar que é o campo de batalha, que você é incumbido de ocupar esse campo de batalha, essa é a visão do trade para mim. Você tem que ocupar o campo de batalha. Tem vendedor, você tem um papel. O papel de influenciar esse vendedor a seu favor, né? E aí, dentro desse vendedor, você pode pensar, ok, esse vendedor, ele é exclusivo da minha marca? Então, por exemplo, o meu distribuidor só vende a minha marca. Beleza. É totalmente diferente o meu papel de influência de um lugar que esse vendedor pode vender a minha marca e meu concorrente direto. Tipo um atacado, um vendedor de atacado. Vendedor de atacado. Ou na loja ali de eletrônico que tem todas as marcas, todos os produtos. Então, eu preciso ganhar a atenção desse cara. E é muito mais fácil ganhar a atenção da minha equipe própria. Você falou da equipe própria. Pô, fazer campanha de incentivo para a equipe própria é muito mais simples do que fazer campanha de incentivo para vendedor de loja, por exemplo, né? Por que equipe própria? Que equipe própria, vamos ser sinceros, você, primeiro, conhece todo mundo pelo nome. Toda segunda-feira você tem reunião de pipe. E, mais importante, mais do que a cenoura, que é o incentivo, você tem um chicote.
E o chicote é grátis, né? O incentivo você tem que dar um prêmio. O chicote é grátis. Então, a maioria das empresas, quando falam com o seu próprio vendedor, ela atua com o chicote. Na pressão, tem que fazer isso, né? Ah, mas tem campanha de incentivo? Sim, acaba tendo. Mas não tem muita recorrência, quando tem não é muito estruturada e não faz muita diferença no final. Entendeu? Agora, quando você não tem o chicote, só te resta a cenoura. Nem sempre tu pode cobrar, punir, exigir. Não, se o vendedor não é seu, você não pode. Porque você vai falar assim pro distribuidor, esse vendedor não está me vendendo o meu negócio. Se esse vendedor é o melhor dele, ele não está nem aí para você. É uma parte lá. Exatamente. Tem outras influências ali acontecendo, entendeu? O resto é você conquistar esse vendedor. Só com a única ferramenta que você tem, que é a cenoura. E aí, como você projeta a melhor cenoura? Qual o tamanho dessa cenoura? Porque o seu bolso não tem cenouras infinitas. Sim, de repente tem concorrente teu já tá dando cenoura lá. Exato, às vezes o concorrente está com uma cenoura maior que a sua. Com um sabor diferente. Exatamente, mais brilhante, né? Uhum. Então você precisa ser inteligente em saber usar essa verba, né, para extrair o melhor resultado. E aí entra todo esse conflito que você colocou. Então, esse é o desafio do Trade Marketing. Eu estou aqui vamos ter essa conversa para tentar extrair aqui os pormenores, as melhores práticas de como vencer essa batalha quando você não tem mais dinheiro e quando você tem mais dinheiro, o que você faz, enfim. Vamos construir isso. Tá, então vamos lá. Para começo de conversa, como é que inicia um programa de incentivo? Porque projeto pontual tem um papel, né? Mas será que resolve? Mostrar uma cenoura, que cenoura bonita, aí depois de um ano só tu aparece de novo. Aquilo tem uma ação isolada, foi por um problema de curto prazo. Como é que tu acredita e entende, assim, pela tua experiência, os cases de sucesso de vocês, de qual é realmente o modelo de incentivo que dá certo? Bom. É o de longo, médio prazo, de curto, ou todos juntos, dependendo da situação? Eu acho que tem diferentes dores, né? Você tem que fazer o diagnóstico certo e aplicar o remédio certo. O que mais acontece em incentivo é você dar aspirina para todo mundo. E aí, generalista. E aí o pior, você descobre que ninguém tá com dor de cabeça, entendeu? E aí, você não resolve nenhum cara. Então, para responder a sua pergunta, eu entendo... Primeiro, eu modelo da seguinte maneira. Existe campanha de incentivo e existe programa de incentivo. Interessante isso, hein? Anota aí, programa de incentivo e campanha de incentivo. Duas coisas diferentes. Tem muita gente que confunde. Exatamente. Interessante isso aí. O que é a primeira coisa? É um programa de incentivo. Programa de incentivo, você vai estabelecer num longo prazo relacionamento com essa base de vendedores. Okay? Repara que num programa de incentivo é como se você fosse, tivesse um rebanho, né? E você fosse colocar ali, cuidar do seu gado. Então, você vai ter que alimentar esse gado. Você vai quais são as métricas de sucesso? Você vai contabilizar quantos novos bois estão entrando nesse seu rebanho. Você quer saber como está entrando. E quantos estão morrendo. Você quer um equilíbrio de que os bois entrem, fiquem, engordem e não morram. O que você está criando, na verdade, é uma base. Para quê? Para você poder interagir. Como você vai interagir? Com campanhas de incentivo. A campanha está dentro dos programas. Exatamente. Um programa, ele é uma base de vendedores que permite, como você tem relacionamento, que você interaja fazendo campanhas. Campanhas de quê? Campanha de venda, campanha de otimização de gôndola, por exemplo, campanha de treinamento, né? Porque eu tenho a base. Então, eu trabalho a base pedindo para ela fazer alguma coisa. Mudar um comportamento dessa base. Entendi. E aí, a diferença que eu faço beleza, se você tem um rebanho, a campanha é a boiada. Aí você vai botar esse gado para agir o mais rápido possível de sair de um ponto A para um ponto B, que é a definição de campanha. Sim, tu movimenta. É movimento, entendeu? Mas, enquanto isso, você só consegue movimentar o que você tem. Né? O gado que você tem, os bois que você tem que estão ali disponíveis. Então, qual que é o erro de as pessoas que fazem campanha de incentivo assim em um tiro? É porque... às vezes você não tem ninguém. Então, você fazer campanha para um grupo que você não tem acesso, que você não tem atenção, o resultado vai ser muito baixo. E, geralmente, é assim que acontece. É o exemplo que você falou.
esse mês está ruim. Vou fazer uma campanha. Aonde? No distribuidor? Um lugar que você nunca fez relacionamento com o vendedor? Que o vendedor já está num ciclo lá e que você está fora do ciclo do mindset do vendedor? Aí você acha que você vai anunciar uma campanha. Primeiro, você acha que a comunicação vai chegar nesse cara? Não chega. E-mail, como que você vai divulgar essa comunicação? Eu pedi para o distribuidor comunicar. Aí a gente fez uma pesquisa, mais de 300 mil pessoas. Nossa. A gente viu o seguinte, que os canais de comunicação de campanha de incentivo, sabe qual é o pior canal? Grupo de WhatsApp. Então o seu distribuidor chega lá e fala assim, não, deixa comigo. Eu vou anunciar sua campanha no meu grupo de WhatsApp, que tem os vendedores, e lá é muito bom o meu grupo. É sempre assim, todo cliente meu que eu grupo vou, engajado. o cara fala, o meu grupo funciona. Uhum. Né? E não é 6% de eficácia. Qual o melhor canal para fazer campanha de incentivo? Comunicar campanha de incentivo. WhatsApp pessoal, 25%. E aí, entre esses, você vai ter e-mail, SMS, WhatsApp oficial ali do Google. Mas como vai mandar um individual para a pessoa? Tem que ser lista de transmissão. Por isso que eu falei, você tem que ter construído isso. Você não tem. Se você não tem o seu rebanho, se você não sabe quem é a pessoa, qual o telefone dela, qual o e-mail dela... Mas aí a gente está falando num mailing, no CRM, então tem que ter um CRM, um mailing para fazer, para iniciar uma campanha de incentivo, uma campanha não, um programa? Um programa você precisa ter uma plataforma. Tem que ter uma plataforma. Dentro da plataforma você vai ter ali... eu não chamo bem de CRM, né? Pois Porque CRM está muito ligado ao funil de venda, a gestão essas coisas, toda. né? É uma gestão de dados ali das pessoas. Mas tem que ser leads, tem que ser alguém que se cadastrou em alguma coisa ou não. Então, aí você vai ter uma estratégia de aquisição dessa pessoa para o seu programa. Então, ok, lancei um programa. Então, primeira coisa, eu preciso de um programa ou de uma campanha? Quando que eu preciso campanha sem programa? Quando o canal de venda já me dá a base. Interessante isso aí. Entendeu? Então, ele tem o programa de incentivo deles e eu só vou ser mais uma campanha dentro desse programa. Então, se o canal tem, ou diz que tem, ok, você não precisa cultivar essa base, entendeu? Então... Só que é o seguinte, desculpa te interromper, Uhum. nesse caso aí o canal pode dar essa base para qualquer um, né? Pode. Ele não é fiel a ti, Não então é. a informação que vai chegar da tua marca, ela vai estar disputando atenção com outras informações que esse mesmo varejista vai estar dando, o distribuidor, para outras marcas. Exato. Só que, vamos dizer que esse canal esteja falando a verdade, só que ele te dá o acesso à base. É o preço. Mas ele te dá o acesso não do lead, né? Porque ele vai te dar, ele vai deixar te comunicar, mas ele não vai te dar aquele cara para entrar na tua base, né? Cada canal de venda vai ter a sua regra. Entendi. Então, igual você faz uma campanha no Google, o Google não te dá o dado de todo mundo que interage com a sua campanha. Ele vai falar quantas pessoas foram, mas não vai falar, foi essa, está aqui o contato dessas pessoas. Não sei que ela preenche ali formulário, enfim. Mas, mais ou menos isso. Mas é o preço a se pagar de você não ter que ter uma manutenção de um programa de incentivo. Entendeu? E que a campanha dê certo. Porque o que você pode fazer é fazer uma campanha e aí, tipo... E dane-se, né? E aí, no final, sem querer, dá certo. É o que eu falo. Muitas campanhas são salvas porque a venda aumentou sem querer. Entendeu? Então, esse é um paralelo difícil, assim, que acontece, que é o canal... Você que faz a campanha, você lança uma campanha, você acha que divulgou a campanha, você acha que as pessoas estão participando da campanha, e aí, no final, o seu diretor chega e fala, e aí, deu certo a campanha? E você fala, não, tomara que tenha aumentado a venda. Aí você pega a planilha, aumentou, pronto, está tudo salvo. Bem, todas as minhas ações foram salvas, inclusive a campanha. Né? E não é assim, quando a questão dos dados que a gente enxerga, é possível de acontecer de você ter uma campanha bem sucedida e que não aumentou a venda. Assim como você pode ter uma campanha mal sucedida e a venda aumentar. Porque você precisa separar o que uma campanha faz e o que precisa acontecer para uma venda acontecer. Aí a gente vai ter que ir lá nos primórdios do marketing. Por que uma venda acontece? A gente vai ter que chegar lá nos 4 P's do marketing. Né? Hoje já está em 8 P's, mas os 4 P's eles são básicos e eles refletem bem o que acontece. Preço, praça, produto e promoção. O que essa teoria diz? Ela diz que se falta um dos 4 P's, não é que diminui a venda. Não tem venda. Zera a venda. Então, vamos lá. Se você tem produto, o seu produto está na praça, você tem
preço, espaço, produto e promoção. O seu preço está certo, mas você não divulgou o P de promoção, você não divulgou para as pessoas, ninguém ficou sabendo, não vai ter venda. Se você tem a promoção, mas não tem preço, você está simplesmente fora de preço. Essa caneca aqui custa R$5.000, não vai ter venda. Então, se um P falha, não tem venda. Né? E aí você vê que campanha não é um dos P's. A venda acontece sem campanha. Uhum. Então, o que a campanha é? A campanha é uma das alavancas que o P de praça tem para aumentar a curva de vendas ali na praça. Qual praça? A praça que tem pessoas. Então, a praça que tem pessoas, eu preciso ocupar a praça. Eu ocupo a praça com o meu produto lá, com as pessoas que estão lá lutando a meu favor. Entendeu? Então, a partir disso, você começa a entender que, então pode ser que a minha campanha, eu ocupe a praça direito, ocupe a mente das pessoas, as pessoas mudam o comportamento, só que não tem venda por quê? Teve uma ruptura, por exemplo. Então, eu consegui com a campanha chegar nas pessoas, mas acabou o produto. E aí, quando eu vou comparar venda mês a mês, eu vejo que esse mês a venda diminuiu, mas não é por causa a culpa não é por causa da campanha. É porque teve um furo. Né? Da mesma coisa pode acontecer o seguinte, a minha campanha, eu não falar com ninguém e estourar de vender. É o que eu falo, por exemplo, se tivesse tido campanha de incentivo de venda de máscara em março de 2020. Ia estourar e não ia ser a campanha. Sim. Ia ser uma macro pandemia que fez todo mundo comprar esse item que ninguém comprava. Entendeu? Então, a maturidade nesse assunto exige a gente entender que aumentar a venda é uma consequência de a gente poder ter feito uma campanha boa. Então, uma campanha boa, ela vai ajudar a aumentar a venda. Mas pode ser que não aumente por outros fatores externos. Então, você precisa entender qual é o KPI de sucesso de campanha. Quão bem eu mudei o comportamento desses vendedores. Qual comportamento está ligado à venda de vendedor? Então, a gente tem dois índices que a gente acompanha. O primeiro é comportamento de vendas horizontal. Eu preciso que mais vendedores vendam o meu produto. Então, eu preciso converter os vendedores que não vendem o meu produto. E aí já está um erro que eu vejo, que é muito comum das equipes de trade, que é fazer a gestão por CNPJ. Então, você olha assim e você pega, deixa eu pegar o meu cliente, deixa eu pegar as lojas de material de construção. Aí eu vou ver quais são as melhores lojas para eu saber. Aí você vê o CNPJ. Dentro do CNPJ tem pessoas. E eu garanto que na melhor loja você tem vendedores que são péssimos. E na pior loja você tem vendedores que são ótimos. Entendeu? Então, tanto é que a gente tem uma frase lá na empresa que é: CNPJs não batem metas. Pessoas batem metas. Então, você precisa fazer a gestão das pessoas. Então, eu preciso olhar, na melhor loja, tem vendedor que não vende o meu produto. Então, eu preciso pegar esse cara e ativar ele. Falar, cara, por que você não está vendendo meu produto? Às vezes você vai descobrir, é uma resistência à marca. Que você só fala, cara, experimenta. Às vezes é desconhecimento, ele não foi treinado, ele nem sabe do que está falando, é um vendedor que fica no final da loja, seu produto está no início da loja. Você precisa entender o que está acontecendo ali e converter esse cara. E para isso você vai ter que aplicar incentivos de conversão. Por exemplo, uma campanha que dá certo para isso. A primeira venda eu pago em dobro. Você só vai usar para esse cara nessa situação. Eu tenho que conhecer esse cara e vou usar para esse cara. Pincelar isso aí, né? Você tem que fazer um mapa, entender nessa granularidade quem são essas pessoas. É o que eu falei, não adianta dar aspirina para esse cara e falar, vou te pagar igual todo mundo. Mas aí, para ter essa granularidade, cara, é hiper, né, direcionado. Isso aí vai funcionar no caso de quando é uma campanha ou só quando é um programa? Então, quando é uma campanha, lembra, qual o lugar certo para fazer uma campanha? Na base lugar do que cliente. já existe um programa. Sim. E aí, esse lugar para fazer, provavelmente o canal vai te vender algum acesso para isso. Mas será que ele chega nesse nível de acuracidade ou só através de uma plataforma como a tua é possível? Se ele não tiver uma plataforma robusta, ele vai poder cobrar menos. Ele não pode cobrar tanto. O valor que ele vai entregar para você vai ser mais genérico. Então,
ele não pode cobrar muito de você. Agora, se ele começa a te entregar, olha, tá aqui a minha base, são esses 500 vendedores, esses 300 que já vendem o seu produto, esses 100 aqui nunca venderam. Por loja. Esse daqui, por loja, Nossa. por não sei o que lá. Você pode fazer uma campanha específica para esses caras, outra campanha para esses caras. Esse canal, ele provavelmente vai te cobrar esse acesso. Entendi. E provavelmente vai valer a pena pagar. Sim. Entendeu? Por quê? Porque você está fazendo uma campanha decente, uma campanha que você está dando o remédio certo para a pessoa certa. Ainda tem que ver se a campanha tem atratividade, né? Não. Porque daqui a pouco é um troço, porra, tá oferecendo pro cara um iPhone, mas ele não usa telefone, quer dizer, todo mundo quer um iPhone, mas enfim, uma coisa que o cara não dá valor, né? Nossa, isso daí abre uma outra conversa também, que é a questão da premiação. Pois é, tem cada porqueira, né? O cara Não. vai convencer o cara. O que eu vejo falando com gestores, geralmente, é assim, não quero entregar dinheiro. Nada parecido com dinheiro. Eu quero entregar uma televisão pro cara. Eu vou dar uma televisão de 50 polegadas ou de 80 polegadas. Porque eu quero que ele bote na casa dele. E toda vez que ele ligar a televisão, ele vai lembrar da empresa que ele ganhou. Ai, que amor. É linda a história, não é? Tão comovente. Não é? Mas o que a gente vê? Quem hoje não tem uma televisão? Pois é. Onde é que eu vou pôr a TV? Não, Ah, se eu pega e ganhar vende. uma televisão de 80 polegadas, nem fica boa na minha sala. Minha sala, sei lá, tem 3, 4 metros da parede, entendeu? Eu nem vou conseguir enxergar direito. Então, ela é uma poesia, Olivier, sim, isso. Mas, sim. de uma forma pragmática, a televisão vai para casa do cara, aquela caixa, que ele não consegue nem levar. Às vezes o vendedor vai de transporte público, então como é que ele leva uma televisão de 50 polegadas numa caixa? Aí ele chega, então, beleza, recebeu em casa. Essa TV vai ficar parada no canto da casa até ele conseguir revender. Ele não vai conseguir revender pelo preço do que está no site, porque é usada. Quem vai comprar uma televisão de 50 polegadas de um cara que está lá, você não sabe se está com problema. Se der problema, não tem garantia. Entendeu? Então ele vende pela metade do preço. Você deu um trabalho pro cara. Foda. Carro, a gente tem campanha que entrega carro. 80% dos carros que a gente entrega já estão revendidos. Como que a gente sabe isso? O processo de carro não é apertar um botão e receber o carro. Por quê? Porque você tem que ligar para as concessionárias em volta de onde esse cara mora, falar com o cara, porque ele tem que assinar um termo que ele está recebendo, não sei o que lá. E aí, 80% das pessoas perguntam, o nome pode ir no nome de outra pessoa? Vai dar pro filho, vai vender, vendeu. Não, o cara fala, eu já vendi. Ah, ele vende mesmo. Eu já falo, já vendi moto, carro, ele já vendeu. Já passa com o nome da pessoa. Ele já quer passar, porque aí desvaloriza menos e também não tem mais dor de cabeça único dele dono. ir, o único dono, exatamente. E não pode, né? Porque pela campanha de incentivo, você tem que entregar para Nominal. o vencedor, o nominal, no CPF do vencedor. Então não pode, aí o cara fica às vezes bravo, tudo mais. A maioria entende. Cara, quanto bastidor, né, cara, que... Só sendo muito especialista nisso pra saber, né? É isso, a gente vive isso há 8 anos e como a gente é uma empresa de tecnologia, a gente vê os dados, né? Então a história, os dados que mostram a história pra gente, não o Sim. contrário. Né? E aí vou contar uma história aqui de quando foi essa mudança, né? A gente já existia e aí a gente, no início ali, nos 2 primeiros anos, a gente cometia esses erros. Esse erro de... Olha como a campanha foi boa, a sua venda aumentou. Tipo, nós somos os melhores. Foi por causa da campanha. Foi por causa da campanha. Né? Ignora o trabalho do trade, Sim, o material a que foi colocado, logística, o o promotor que tava lá produto, abordando. né? O preço, o financeiro que Sim. botou o preço. Ignora todo mundo. Foi a campanha, né? Tipo, muito ingênuos isso, né? E aí foi um diretor, a gente foi fazer assim, ó, apresentar o ano ali no primeiro ano de pandemia. Para um diretor de uma empresa de tecnologia, diretor de trade, a gente preparou aquela apresentação com dados, com tudo. E a apresentação era isso, olha suas vendas do ano, olha só, quando tem campanha, sua venda aumenta, quando não tem campanha, e era assim, era essa... Tinha uma correlação uma ali. correlação clara, e a gente tentando, né, e assim, na época até achando que era causalidade. Sim. Só que esse diretor veio e foi muito bom ele. Deu uma sabugada na gente, mas foi bom, porque fez uma provocação certa. Que ele falou assim, calma aí. Esse ano de pandemia, não sei se você lembra que teve o problema de chipset na pandemia, porque até carro não conseguia ser produzido porque faltou chip no mercado. Então, tecnologia, ele tinha chip, esse produto dele. Ele falou, mas será que ao invés de ser causalidade, isso não é correlação? Porque será que eu só não abro campanha quando tem produto e quando não tem produto eu não abro campanha e por isso que você está vendo os picos? E a gente, uau, pô, eu fiquei ali e falei, vou descobrir. Me dá os dados,
eu vou precisar de dado de estoque, dado de loja, dado de promoção que você fez, de preço, dos concorrentes. Me dá todos esses dados porque eu tenho que pedir dados, tenho que pedir tudo. Eu vou botar isso no machine learning e eu vou te mostrar qual venda veio do incentivo. Aí ele falou, tá bom. Aí não deu certo porque... Aí são as coisas que a gente vê também. A gente pediu, primeiro dado, lista de todos os CNPJs que vendem o seu produto para a gente poder... Não temos. Então, tipo, aí começa aquelas coisas que é comum no trade, né? A informação básica não tem ou não está organizada. Aí ele mandou uma lista, por exemplo, que a gente atua com varejo bem. Aí mandou uma lista que tinha... A lista dele tinha um varejo que tinha mais lojas do que o varejo tinha de verdade. E aí eu falei, de onde veio essa lista? Porque tá errada essa lista. Não, essa lista veio da minha agência de promotor. Quer dizer, a agência de promotor estava visitando loja que não existia. Só para cobrar a hora do promotor que estava. Cara, entendeu o nível Sim. que é? E aí o que aconteceu? Foi abortado esse programa. Não vou mandar mais dados. Beleza, entendi que tinha um lugar ali que a gente não podia, não era o momento não podia botar a mão ali. De entrar. Uhum. Mas a provocação ficou. E foi essa provocação que nos trouxe isso de falar, cara, realmente, talvez a gente esteja sendo muito ingênuo de achar que quando a venda aumenta, e a gente começou a trabalhar nos dados, e aí foi que a gente trouxe esse insight de eu preciso entender qual o papel da campanha, para eu ser cobrado sobre o papel da campanha. Uhum. Então, o papel da campanha é converter mais vendedores, tirar a inércia, a gente chama de inércia lá. Tirar o vendedor inerte, que não vende o seu produto há 30 dias. E não é que, tipo, às vezes você é uma marca que tem uma profundidade de portfólio muito grande. Provavelmente é impossível um vendedor não vender nenhum SKU seu. A gente tem que olhar no SKU. Porque se você olhar no vendedor SKU, você vai ver que tem vendedor que está inerte em vários SKUs que ele não vende há mais de 30 dias aquele SKU. E aí por que vai acontecendo isso? Porque ele já se familiarizou em vender só esse grupo de SKU, ele esquece os outros, porque esses SKUs pagam menos comissão, entendeu? Então vai acontecendo isso. Então quando você olha a pessoa por SKU, você começa a ver a inércia dessa pessoa nesses SKUs. Uhum. E aí você precisa converter essa pessoa. A outra ganho que você tem com campanha de incentivo é o crescimento vertical. O que é o crescimento vertical? É o cara que já vende, eu quero que ele venda mais. Aí é outro tipo de incentivo que eu preciso fazer nesse cara. Eu preciso aumentar a média de venda desse cara. Mas deixa eu te perguntar, tu consegue fazer isso? Porque para mim parece muito mais simples fazer isso com a equipe própria de vendas, porque eu tenho esse dado, né, do que o vendedor tirou de pedido. Agora sim, por exemplo, tu tá dentro de um tipo de canal de vendas, um varejo. Cara, muitas vezes o varejo não tem esse controle de quem influenciou, qual vendedor vendeu o quê, né? Aí como é que faz para ter essa informação? Então, aí boa. Aí, se você vai com campanha, você não vai conseguir. Quero fazer uma campanha aí, varejo. Mas dane-se o varejo, entendeu? Ele vai te dar a planilha de vendas quando ele quiser. Sim. Entendeu? Você não consegue fazer. Só que se você tem um programa estruturado, então você vai chegar no varejo e falar assim, cara, eu tenho esse meu programa. Isso daqui vai ser bom para mim e para você. Porque eu vou botar dinheiro para incentivar o seu vendedor a vender para você. Uhum. O meu produto. Para vender, deixa eu te explicar o que precisa. Eu preciso mostrar diariamente como o cara está de venda. Eu preciso premiar ele diariamente se a campanha for vender ou ganhou. Então eu vou precisar de dados diários das pessoas. Mas você vai ter que ter essa gestão, ele vai ter que ter esse registro por vendedor. Sim, de cara. mas mas alguns não, né? Não, a maioria tem. Me dá um exemplo que tem. Por exemplo, construção civil, o cara chegou lá, foi lá escolher um chuveiro. Tem. Não, aí você vai ter grandes redes, por exemplo, tem uma grande rede francesa que não tem. Né? Mas é por quê? É uma estratégia dela de não ter variável nenhum. Então, o que acontece com essa rede? Que eu já vi muitas coisas falar. Já vi as indústrias falarem desesperadas, porque elas veem assim, o cara está no meio de uma ligação, às vezes até o call center da rede, fechando 10 ar-condicionados, bate 6 horas, o cara, desculpa, não vou poder continuar a sua venda, liga amanhã. Bum! Porque o cara tem que ir embora, bater o ponto. O cara não tem variável, Sim, cara. não tem nenhum estímulo. É o cara que quando você entra na loja, o cara meio que foge ali na... Sim, tem muitos. O cara tá sempre andando na loja, né? Ele não quer te atender. Não quer te atender, exato. Mas é uma estratégia da rede de não ter. Então ela não tem. Ali a própria rede não vai querer que você faça incentivo. Pois é, ali. não tá aberta a base para isso. Não vai ter. Então não tem muito o que você fazer ali. A não ser uma estratégia de guerrilha, mas você vai lutar contra uma força muito grande. Entendeu? Outras redes de
de construção, não, já tem. Tanto é que o cara te dá a cestinha com o número dele. Isso acontece às vezes em farmácia também, te dá a cestinha com o número. Ou ele vai contigo até o caixa e aí a pessoa vê quem é a pessoa. Ou pergunta, você foi atendido por alguém? Mas supermercado, autosserviço puro não tem isso aí, né, cara? Autosserviço não. Tem que ser um varejo com então, um vendedor consultivo, técnico, tem que ter atendimento. É isso. Se o seu campo de batalha que você precisa ocupar é um supermercado de comida, sim. É o exercício que eu fiz. Olha o supermercado. Tem prateleira, tem shopper, né? Tem estoque, tem caixa, mas não tem vendedor. Então, tem repositor só. Tem repositor, exatamente, mas não tem... Então, exatamente, não é que tem repositor, tem prateleira. Aí você bota o repositor para que a prateleira não fique vazia. Sim. Entendeu? Então, não tem vendedor. Então, campanha de incentivo não serve para você resolver seu problema de ocupar aquela praça. A não ser que seja no selinho, né? Que tu estimule o vendedor a vender para o comprador da rede. Então, mas aí eu não entendo que campanha de incentivo para selim funcione. Porque aí eu entendo que seria mais um rebate. Mas, por exemplo, o vendedor do distribuidor não é uma campanha de selim? Ele não está vendendo teu produto para um varejista? Mas por que você vai envelopar isso com campanha de incentivo e não como rebate? Entendeu? Se você comprar mais, você vai ganhar isso. Pontos, não estou dizendo para estimular o comprador, e sim o vendedor. Ele vender mais, ele... Ah, sim, não. Aí tudo bem. O vendedor do distribuidor, quando ele tira o pedido do mercado, por exemplo. Isso. Exato. É porque é o sellout do distribuidor. Isso, entendi. Tem que ser sellout, tá. Entendeu? Que não é o sellout verdadeiro, né? É o sell-through. Isso é o sell-through. É o sell-through. Exatamente. Vocês estão vendo como esse negócio é complexo? Vocês achavam que vocês sabiam alguma coisa de incentivo, né? É isso. Nossa, que doideira, cara. Meu cérebro tá aqui, ó. Tá, ô Jansen, vamos falar um troço aqui. A gente tem um quadro no Pod Trade que é os perrengues do trade. Tudo bem que tu não lidera uma área de trade, né? Então, normalmente isso aí é a brincadeira que eu faço com os gestores. Mas tu já deve ter visto uns perrengues doidos aí nesse negócio, né, cara? Tem algum perrengue que tu falou, cara, que loucura, como é que esse troço tá acontecendo aqui? Que bizarrice é essa, velho? Muito. Conta uma anedota pra nós aí, velho. Vou contar. Vai. A ideia do... Mas não dá nome aos bois, né? Não vou dar, não pode. Tem que cortar, tiram do ar. Isso, não vou contar, mas vou contar alguns interessantes. Tá, vai. Primeiro de um cliente antes de usar a gente, né? A gente digitaliza, assim, só para falar o que é incentivo. Isso, fala de incentivo. Que a gente automatiza esse relacionamento da indústria com o vendedor na ponta, onde quer que seja a sua ponta. Então, a gente digitaliza esse processo inteiro, tanto de receber o dado ali do canal de venda, a mostrar a campanha diariamente para o vendedor se estimular no aplicativo e até o resgate também. Então, ele mesmo recebe ali os pontos ali dele, os créditos, e ele resgata. Então, tira todo esse trabalho de você comprar prêmio, pensar se vai dar uma televisão, entendeu? Esse problema a gente digitaliza. Para quê? Para a gente poder focar na estratégia, em resultado, e não em operacional. Já tem tanto operacional, para que você precisa de uma campanha que te dá mais operacional? Claro, mas aí tu faz tanto o programa quanto a campanha dentro dos programas. Exato, exatamente. Mas aí, tu faz campanha sozinha, se o cara tiver a base do programa? Vai depender do que é isso. Porque isso que você falou tem 50 tons de... Entendi. Nossa, cara, que loucura. De cenários, sim, entendeu? Sim, então vai depender. Nós somos uma empresa de base tecnológica. Tá. Então, assim, se eu puder digitalizar esse processo, eu vou fazer. Tem que fazer, claro. Entendeu? Agora, se... Senão tu também concorre com qualquer agência de incentivo, Exato. né? Tu não é uma... Só para deixar claro. Isso. A incentivo não é uma agência de incentivo. Ela é uma empresa de tecnologia. Exatamente. E é uma plataforma também. Tem um aplicativo. Tem aplicativo, exatamente. Eu não sou uma agência, não quero concorrer com a agência. Inclusive, a gente tem agências parceiras que usam a nossa tecnologia, entendeu? A gente ensina a agência... Isso é bom saber, viu, entendeu? Agências? Exato, porque... eu não tenho esse time operacional que é exatamente o perrengue do cliente. O cliente fez uma campanha, né? E aí ele decidiu comprar ventiladores para dar de prêmio. E aí comprou os ventiladores, fez a campanha do cacete, um monte de ventilador, entregou o ventilador, que já é aquele parto de entregar. Só que ele esqueceu de um detalhe. O Brasil é 110 e 220. Cara, não acredito, velho. Então, metade dos ventiladores foram devolvidos para ele. E quando eu cheguei no escritório dele, tinha ventilador embaixo da mesa. O cara fez um túnel do vento. É isso. Tipo, tava pronto. Aí ele falou, a próxima campanha é de ventilador, onde é 110, entendeu? Porque ele comprou tudo 220. Sim, deixou estocado. De São Paulo, entendeu? Então, esse é um perrengue. O outro perrengue foi muito interessante. Foi no nosso começo. Esse caso eu posso falar, né? Que já mudou muito. Mas foi... a gente fechou... O primeiro varejo que a gente fechou foi a Ricardo Eletro.
Ela tinha 350 lojas na época, né? Colosso, né? Um gigante que morreu ali na pandemia, né? Mas aí foi muito interessante, Ricardo, muitos aprendizados ali. Mas aí a gente estava entrando com tecnologia, aí o RH chegou e falou assim, eu quero fazer uma campanha aqui para os meus vendedores de Páscoa, só que eu não quero entregar pontos, eu não quero não sei o que lá, e estava na pandemia, 2020. Eu vou fazer uma campanha aqui, bem coisa de RH mesmo, de tipo, mande a sua frase na pandemia, aquele negócio que teve muito, né? Mande a sua foto em casa, fique em casa, né? E aí a gente vai fazer a melhor foto, né? A gente vai entregar aqui um ovo de Páscoa. Eles tinham decidido lá um tamanho de ovo de Páscoa, né? Eu falei, cara, beleza. Por que você não pega o valor desse ovo de Páscoa e entrega para ele na plataforma? Porque a plataforma tem tudo, tem lojas americanas integradas. E aí ele pega o crédito, vai na loja americana da cidade dele, escolhe o ovo que ele quer, entendeu? Não. Eu quero entregar o ovo de Páscoa. Era garoto, não sei o que lá. Tá bom, vamos fazer. Aí fez a campanha lá. Terminou a campanha. Beleza, agora entrega. Aí isso. Fomos entregar o ovo de Páscoa na pandemia. Saiu eu com máscara, as lojas com horário. Entrei na loja americana, comprei o ovo. Botei no correio o ovo, mandei. Foram 2 vencedores. Um foi do Nordeste, o outro foi do Centro-Oeste. Beleza. O ovo do Nordeste demorou 40 dias para chegar. Quando chegou, o cara mandou a foto. Era uma farinha, não era um ovo mais. Entendeu? E o frete dos Correios, né, custou o ovo. Quer dizer, o cara poderia ter resgatado 2 ovos de Páscoa. No dia seguinte, né, se tivesse entregue o crédito, olha, toma aqui, crédito Americanas no valor de 2 ovos, vai lá e resgata o ovo que você quiser. No dia seguinte, ter recebido um ovo. Céu, cara, que situação, meu! Tem de tudo no trade, né? É isso. Gente do céu, olha só. Agora, antes de chamar ele para o outro quadro, eu quero passar aqui a nossa vinheta da Focus Trade Ações, que é uma agência completa de trade marketing. Solta aí o vídeo da Focus. A Focus Trade Ações é uma empresa full service especializada em trade marketing, oferecendo soluções completas e coordenando atividades com a melhor experiência e abrangência nacional. Com mais de 86 bases logística e uma rede de parceiros em todo o Brasil, garantimos resultados eficazes e personalizados para nossos clientes. Oferecemos soluções personalizadas, otimizando operações e fortalecendo a presença de marca com ampla cobertura logística e execução eficiente. E a gente vai falar agora das polêmicas do trade. Polêmica, essa cadeia tão grande que tem vendedor, comprador, distribuidor, varejista, indústria, cada um pensando no seu interesse, ao mesmo tempo que tem que pensar no interesse do todo. Tem alguma que te vem à mente aí, cara? Cara, tem. Não pode dar nome, tá? Não vamos dar nome, tá, mas vamos tangibilizar para entender. Né? Uhum. É uma história também de um cliente que contratou a gente por causa dessa polêmica. Tem 2 grandes casos, vou contar os 2. O primeiro caso é um cliente que tem uma campanha anual, tem muitos vendedores no Brasil inteiro, distribuidor, e aí ele faz uma campanha anual que entrega carro para os vendedores dele ali. Uhum. E aí, ele antes da pandemia ainda também, ele quando chega os carros, chegava as cegonhas ali, né? Cegonha. Então aí todo mundo descia para ver a cegonha, chegou do carro, né? Vamos ver quem é que ganhou. E aí desceu todo mundo, o diretor estava lá, comercial, vem o representante comercial. O que é isso aí? Aí o cara, não, são os carros da campanha, não sei o que. No final, esse cara tinha ganho o carro. Aí o cara voltou pro escritório e falou, chegou o time de trade e falou, não dá pra gente continuar entregando carro para as pessoas que nem sabem do que a gente está falando. Entendeu? E aí foram atrás de uma plataforma para trazer esse dinamismo, né? Essa comunicação em escala, entendeu? Sim, o cara não sabia. Não ganhou o carro sem saber.
E eu vou te dizer, do nosso número que a gente apura, a gente estima que entre 20% e 30% das premiações de campanhas que não são feitas através de uma plataforma são recebidas pelos vendedores e eles nem sabem do que é aquela premiação. Cara, que desperdício, hein, meu? Por quê? Porque demora muito para chegar o prêmio. O cara não fica sabendo mesmo. Perdeu o ensejo. Não, geralmente, como funciona isso? E eu passei, antes de lançar Incentive Me, isso. Eu fazia uma campanha de incentivo de venda, aí ficava lá pro varejo. Cara, me dá a planilha de venda, porque eu quero ver como é que tá indo a minha campanha. Meu diretor tá me cobrando aqui. Aí o cara, não, vou te passar. E não passa, porque não é que o cara é mau, é só porque pô, cara, todo mundo naquela roda, né? E aí quando eu recebia a plano de venda, eu recebia todas as vendas. Então eu comprava prêmio sobre todas as vendas. Então eu não tinha um mecanismo de mensurar o cara que não sabia da campanha. Então eu pago sobre venda orgânica. Então quando você tem uma campanha, uma plataforma de incentivo, a primeira coisa que a gente tem é o aceite na campanha. Porque o cara que vender e não deu aceite, eu não vou entregar prêmio para ele. Entendeu? E sabe o que é pior? Ele nem vai reclamar. Porque ele não ficou sabendo mesmo. Tá indiferente. Isso dá um saving, se você for pensar, de 30% da premiação. E é muito comum. É tão comum que no início da Incentive a gente apanhava disso. Porque a gente entrava e o cara falava, não funciona. Tem menos engajamento do que eu. Eu falava, mas com base em quê que você tem engajamento? Não, porque eu boto no grupo aqui, todo mundo fica sabendo. Eu falei, não, você não pode matar o mensageiro. Eu tô te mostrando agora. Agora você tá vendo. Vamos trabalhar em cima para trazer engajamento de verdade, entendeu? Então, esse é uma dor. A outra polêmica que teve de um outro cliente também é o seguinte, fez uma campanha de cruzeiro. Viagem de cruzeiro. Para vendedor de loja, não sei o que lá. Beleza. Aí venceu, distribuiu os cruzeiros, as pessoas foram pro cruzeiro, beleza. 6 meses depois, volta, aparece uma vendedora falando, cadê a minha... Eu venci. Eu queria ir agora no meu cruzeiro, porque eu venci, mas eu estava de licença maternidade. Então eu não pude ir, eu quero ir. Não, mas você foi. Não, mas eu estava de licença maternidade, não fui. O gerente da agência foi no cruzeiro no lugar dessa pessoa. E como é que passou o nome dele? É tudo no papel. Campanha de incentivo. Eu fui numa seguradora uma vez que o cara abriu assim a gaveta e falou que tem 100 cartões de R$1.000 aqui. 100 cartões de R$1.000 é o quê? Isso aqui. 100 mil reais parado na gaveta de um gerente que a empresa não sabe para quem foi entregue, quando foi entregue. Que era podia ser convertido, cara. Tinha 100 mil reais ali. Isso. Não, quem vai dizer se foi bem empregado isso ali? Se usou de uma maneira inteligente? Então, uma das coisas que a Incentive, como plataforma de incentivo, né, a gente nasceu ali naquela época de startup, muito. Então, a gente recebeu um investimento logo cedo. Assim. Então, no primeiro ano, a gente já recebeu um investimento. Né? E aí, esse investidor, a tese dele foi muito interessante, porque eu não tinha visto isso. Era de que a gente vende governança para as empresas. Que esse dinheiro voa, essas viagens, esse negócio não tem governança. Então, com a Incentive, todo o dinheiro tem um relatório que você sabe, entreguei esse dinheiro para essa pessoa nessa data por causa dessa venda. E ela fez isso com o dinheiro. Entendeu? Então, é uma questão de governança. O que aconteceu nesse negócio do cruzeiro? Isso foi descoberto só depois, né? A auditoria veio e demitiu a gestão. Gerente sendo demitido. Porque o gerente tem que aprovar, né? Então, isso daqui sobe. Como é que o gerente aprovou ali a lista das pessoas sem que a pessoa não foi? Entendeu? Bagunça geral. Meu querido, muito obrigado. Que aula. Mas eu vou puxar esse cara aqui agora para o nosso particular dentro da academia, que a gente tem uma parte que é só para os membros, tá? Que aí são alguns segredos de carreira que eu quero que tu passe, tu como empreendedor. E para vocês que nos assistiram, quem quiser saber mais sobre a plataforma, sobre a academia, a gente vai deixar aqui um link para vocês. Siga o Jansen nas redes sociais, dá teus contatos aí, Jansen, pro pessoal. Então, quem quiser me seguir no LinkedIn, é onde eu compartilho esses insights de campanhas de incentivo, de engajamento de equipe de vendas, de inovação. Então, é Jansen Moreira. A gente se vê no nosso próximo episódio do Pod Trade. Valeu!